Olá, estamos aqui em mais um capítulo desta matéria muito interessante, História da Educação, ou Filosofia da História da Educação. Nós pretendemos, neste contexto, conectar a história, os grandes acontecimentos e os legados que algumas culturas, alguns povos deixaram para o Brasil, um legado para a educação brasileira. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês e possamos perceber a história da educação e da pedagogia. Nós vamos trabalhar com o livro de Maria Lúcia de Arruda Aranha. Vamos desenvolver alguns detalhes da nossa história, porque somos feitos de tempo. O tempo narra quem somos. Dizem com quem me apresentas, com quem tu andas, que digo quem tu és. A ideia de, na nossa convivência, expressar quem somos. Mas o tempo, ele nos remonta, o tempo nos refaz. Somos seres históricos que, já que nossas ações e pensamentos mudam no tempo, à medida que enfrentamos os problemas, não só na vida pessoal, como também na experiência coletiva, e assim produzimos e a nós mesmos e a cultura que pertencemos. Cada geração assimila a herança cultural dos antepassados e estabelece projetos de mudança, ou seja, estamos inseridos num tempo presente. O presente não se esgota na ação que realiza, mas adquire o sentido pelo passado e pelo futuro desejado. Algumas pessoas brincam com algo que aconteceu aqui em Recife. Recife ou Pernambuco, foi habitado pelos portugueses e holandeses. E houve uma guerra, um conflito entre portugueses e holandeses. E os holandeses perderam a batalha, perderam a guerra. Nós temos a Ponte Maurício de Nassau e outros legados que alguns holandeses deixaram e alguns portugueses deixaram. Interessante, igrejas que são identificadas como igrejas portuguesas, católicas, universal, Igreja Católica Universal, e igrejas católicas, protestante, ou igreja protestante holandesa. Muito interessante. Na história, quem vai àquele morro de Olinda vai perceber grandes histórias, grandes detalhes. Mas olha que interessante. Os holandeses, quando perderam a batalha, eles tiveram que sair de Pernambuco. Sabe para onde eles foram? Para Manhattan, Estados Unidos. E olha hoje o que é Recife e o que é Manhattan. E uns brincam, mas rapaz, por que os holandeses perderam a batalha? Eles fazem um jogo de linguagem pelo fato de os judeus holandeses, como eles tinham a cultura de erguer uma cidade, com seu postulado jurídico, educacional, parte de saúde, educação para todos, muito interessante. Então, repetindo a frase, somos feitos de tempo. Aproveite seu tempo. Aproveite seu tempo para desenvolver. Na história moderna e contemporânea, somente a partir da modernidade, isto é, com as mudanças que começaram a ocorrer no século XVII, o estudo da história tomou uma nova configuração,
consolidada com o iluminismo do século XVIII. Nós temos no século XVI uma reforma protestante na Europa. E no século XVIII, o iluminismo ele traz um novo rumo para a nossa geração. A Revolução Industrial, os novos pensamentos, a divulgação da tecnologia, o conteúdo, fazendo o homem trabalhar e desenvolver no iluminismo. Eu gostaria de destacar, na história da educação, tudo que foi dito vale para a história da educação. Tudo que você também já interpretou ou leu, já que o fenômeno educacional se desenrola no tempo e faz igualmente parte da história. Portanto, não se trata apenas de uma disciplina escolar chamada História da Educação, mas igualmente uma abordagem científica e um importante recorte da realidade. Estudar a educação e suas teorias no contexto histórico em que surgiram para observar concomitância entre suas crises e as do sistema social. Não significa, porém, que essa sincronia deva ser entendida como um simples paralelismo entre fatos da educação e fatos políticos sociais. Na verdade, as questões de educação, se engendradas, relacionadas às relações que se estabelecem entre as pessoas nos diversos segmentos da comunidade, a educação não é, portanto, um fenômeno neutro, mas sofre seus efeitos de jogo de poder, por estar de fato envolvida na política. Essa guerra entre holandeses e portugueses, que os portugueses ganharam e a cidade continuou no mesmo formato, sem desenvolver muito. Observe nossa cidade. Criação das faculdades históricas, o legado. Em contrapartida, quando os judeus holandeses foram para Manhattan, olha o que eles ergueram. A faculdade de Direito aqui em Olinda foi legado deles, e outras, e outras, e outras. Muito interessante observar a cultura de um povo, onde ela deixa o seu legado. Aqueles que gostam de estudar, aqueles que gostam de produzir, aqueles que gostam de desenvolver. Nós esperamos que com a abordagem histórica possamos identificar uma escola na sua origem, uma escola moderna e uma escola que faz sua leitura histórica. Por exemplo, a escola tradicional ensinou que a abolição dos escravos foi o fruto da ação dos abolicionistas, geralmente brancos, e culminou com a assinatura da Lei Áurea em 3 de maio de 1888, pela qual a princesa Isabel outorgou liberdade aos negros. Por muito tempo, nenhuma ênfase foi dada à ação de Zumbi e seus companheiros nos quilombos, dos Palmares e centenas de outros gestos de rebeldia dos escravos, considerados como irrelevantes. Atualmente, os movimentos de conscientização dos negros lutam para resgatar esta memória, preferindo comemorar a data da morte de Zumbi em 20 de novembro de 1695 e não 1888. Interessante, se você já visitou um quilombo aqui no estado de Pernambuco, nós temos alguns perto de Caruaru, Palmares, lá para o lado do Limoeiro, e você vê que alguns quilombos pararam na história. Em alguns aspectos é bonito ver a preservação da cultura. Em alguns aspectos
nos remota a grandes desafios que ainda precisamos caminhar mais. Eu gosto muito de uma frase que temos usado em filosofia, na introdução à filosofia, na discussão do pensamento: quem busca segurança colhe migalhas, quem busca esperança espalha sementes. Sementes lançadas não são sementes perdidas, um dia brotará. A história é androcêntrica, isto é, feita conforme a visão masculina. Por isso a mulher aparece como uma sombra, um apêndice. Até o começo do século XX, seu mundo se restringia aos limites domésticos, sendo-lhe negada a dimensão pública. Apesar das conquistas em muitas partes do mundo, ela ainda vive em condição subalterna. Uma das discussões nesta área é a mulher chega num certo cargo, mais alto até que o homem, ganha menos. Um dos pontos a serem conquistados ainda pelas mulheres. Nós prezamos na igualdade, então vamos desenvolver na igualdade, o mesmo patamar de salário, os mesmos direitos, mas nós vamos avançar. Outro quadro muito interessante aqui na nossa nação, no caso no Brasil, veja a quantidade de senadores, a quantidade de deputados estaduais, deputados federais, que são mulheres, a maioria ou homens. Nós já temos um bom grupo de mulheres na nossa representação, mas ainda é pouco. A obra sobrevive aos seus leitores ao final de 100 a 200 anos e é lida por outros que lhe impõem diferentes sistemas de leitura, interpretação. Os temíveis leitores desaparecem em seu lugar e surgem outros nas gerações, cada uma dona de uma interpretação distinta. A obra sobrevive graças às interpretações de seus leitores. Elas são, na verdade, ressurreições. Sem elas, não haveria obra. A obra transpõe a sua própria história. E para se inserir em outra, acredito que posso concluir a compreensão da obra de Sr. Joana inclui necessariamente a sua vida e seu mundo. Nesse sentido, meu ensaio é uma tentativa de restituição, prevendo restituir seu mundo em a nova Espanha do século XVII, a vida e obra de Sr. Joana, Soró Joana. Por sua vez, elas nos restituem seus leitores do século XX, a sociedade na nova Espanha do século XVII. Restituição, Sr. Joana. Em seu mundo, e nós em seu mundo. Ensaio, esta restituição é história relativa parcial, Maxiano no século XX, ler a obra de uma feira de uma feira da Nova Espanha do século XVII. Interessante observar, olha que frase para condexar ou indexar. O leitor desenvolve a obra. Muito importante, nós somos feitos de tempo. O tempo remota, o tempo nos refaz, o tempo nos completa. Eu espero que você possa entender sua história, nossa história. Eu queria destacar novamente a guerra entre portugueses e holandeses. Olha que brincadeira, o que pontuação fazem. Porque viram os holandeses saindo do Brasil e construíram mais rápido, mais consistente do que deixaram aqui os portugueses. Não estou querendo dizer com isso que a cultura holandesa é melhor que a portuguesa. Estou querendo dizer com isso que o legado, a construção, a plantação de sementes para se deixar um legado.
Nesse período de história, eu espero que você compreenda que os 6 séculos antes de Cristo monta-se a base da filosofia, os 3 séculos depois de Cristo, onde a igreja protestante ou a igreja de Cristo, onde os apologetas cristãos embasaram o Novo Testamento. 4º século houve a separação entre igreja e Estado. 5, 6 e 7 séculos depois de Cristo, ou até ao século 13, a escolástica socrática dando ênfase. Século 14, a reforma protestante, 14, 15, e a sua explosão no século 16, e o século 17, século 18, o iluminismo, a revolução industrial, a expansão do comércio, as indústrias e a expansão das escolas nos seus desafios. A Escola da Ponte, em Portugal, é algo fantástico quando ela coloca nas suas dimensões o desafio de gerar educação. Você vai assistir o link que nós vamos colocar para você, uma entrevista com Rubem Alves, onde ele fala da Escola da Ponte, onde ele fala da educação brasileira, onde ele fala das conexões. Eu espero que nesta introdução, História da Educação, Filosofia e História da Educação, você possa também conectar com essa entrevista com Rubem Alves e nós possamos avançar no próximo item e possamos concluir as nossas etapas.